eu faço. Olá, pessoal. Tivemos um problema técnico. Já vamos voltar aí. Só um minutinho. Colocando aqui mais uma vez aí para os irmãos. Vamos lá, gente. Estava tão bom o papo, né? Deixa eu ver se o Elton já entrou aqui de novo. Vamos lá. Tava tão gostoso o papo e a gente vai avançando, né? Chama o pessoal aí, me ajudem aí, gente. Vamos colocando aí na... Me ajudem aí. Olá, Gleiciane, tudo bem? Saudade? Quanto tempo? Tudo jóia? Vamos lá, vamos retomando aqui. Tava bem legal. Deixa eu ver se o Elton já entrou. Ô Elton, se você tiver aí, pede aí a conexão, tá? Ô Fred, tudo bem? Bom dia, mano. Bom dia. Bom, gente, deixa eu ver aqui se o meu amigo Elton já entrou. Só um minutinho. Convidando ele aqui. Daqui a pouquinho ele chega. Ô Elton, caímos aqui, mas Oi, não machucamos, né? Machucou não, né? nada. Tá ótimo. Tá ótimo. Oi, Vanei. Bom, pessoal, vamos lá. Convido todo mundo aí, gente, porque tava bom o papo e aí a internet travou. Faz parte, faz parte. Gente, então vamos lá. Algumas lições nesse primeiro momento, a gente falou um pouco sobre liberdade, falamos um pouco sobre que o pecado corrompeu aquela liberdade plena que o primeiro casal teve, e aí, quer dizer, corrompeu então o nosso chip de liberdade, e agora temos dificuldade com as nossas escolhas, dificuldades, por causa do pecado, ok? Normalmente escolhemos o que é mal. Tá joia, Gleice? Legal, que bom. Um beijo pro Miguel aí, um abração aí pro Paulo, para todo mundo. Que legal, que legal. Bom, e aí falamos um pouco da sutileza da tentação, o pastor Júnior até acrescentou muito bem. Pastor Júnior, se você estiver de boa aí, eu vou te chamar aqui, ó, participa com a gente, tá? Vou te chamar aqui, fica legal. Deixa eu chamar aqui, e aí se você puder, entra. Se não, não tem problema não, tá? Deixa eu ver aqui. Tu vai ficar feliz. Aí. Bom, grande Tiagão, beleza, Tiago? Tudo bem? Estamos aí com um grupo legal. Bom, falamos sobre a sutileza da tentação, e essa sutileza da tentação é importante a gente observar. Como que a sutileza da tentação trabalha? O irmão Elton pontuou bem. A tríplice tentação, né? Desejo da carne, desejo dos olhos e soberba da vida. Soberba da vida. Tá joia, Júnior? Tranquilo, pastor? Beleza. Bom, agora, irmão Elton, vamos falar um pouco sobre as consequências da queda. Pessoal, isso está em Gênesis 3, 14 a 24. Falando da liberdade, falamos, então, depois da sutileza da tentação, como ela funciona. O Elton colocou num ponto bem interessante. O pastor Caio Fábio, ele dizia o seguinte, pessoal fala, mas o Satanás ele não sabe ler a mente, ele não consegue ver o pensamento. E o Caio Fábio dizia, mas precisa. Ele é antigo, gente, né? Ele é antigo, ele conhece, ele sabe o nosso olhar, ele sabe o jeito de andar, ele sabe a maneira como a gente se comporta, o comportamento humano denuncia, né? Você que é papai e mamãe, especialmente as mães, só de olhar para o filho, ela fala assim, esse menino está fazendo arte, né? Quem é mamãe sabe.
né, o papai, ou você que convive muito tempo, você que é casado há muito tempo com uma pessoa, você olha para ela e diz, não está bem, o que está acontecendo? Né? A pessoa, não foi nada, você sabe que tem algo ali, tem algo no olhar, tem algo na fala, o tom de voz, tudo isso. Então nós devemos ter esse cuidado. Olá, irmã Geisa, olá, Rosângela, querida Rosângela, sempre presente na IBD, irmã Rosângela, sempre participante, muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre as consequências da queda. Tá? A verdade, gente, é que os limites existem e existem também consequências dos nossos atos. A irmã Neiva, salvo engano, a irmã Neiva colocou o seguinte, toda liberdade ela vem carregada de responsabilidade. Né? Na verdade, assim, a gente não tem como, nós somos livres para escolher, mas somos escravos das consequências das nossas escolhas. Né? Para dar o crédito certo dessa frase, foi Pablo Neruda, um pensador chileno. Tá? Ele diz o seguinte, olá Camilo, tudo jóia, cara? Nós somos livres para fazer escolhas, mas somos escravos de suas consequências. A verdade é que a gente precisa entender isso, e como essas consequências, e com essas consequências, vem aqui a consequência da queda. E quais foram as consequências da queda e as suas implicações para a nossa vida? Tá bom? Eu vou passar aqui a palavra para o Elton, ele vai falar sobre esse ponto 2 aí, e a gente vai fazer um resumão, porque o nosso tempo também vai avançando. Pode ir, Elton. Vamos lá, né? Lembrando aí que como a gente já disse, né? Todo ato aí tem a sua consequência. E com o pecado não seria diferente, né? Diferentemente aí do que a gente, da questão da liberdade, né? Você tem a sua liberdade, você acha que pode fazer. Seja bem-vindo aí. Amém, obrigado. E as consequências, elas foram diversas, né? Mas algumas delas nos afetam ainda diretamente, né? Ainda hoje. E a gente vê aí que diretamente, né, em primeira instância, a gente vê que para a serpente aí houve a questão da degradação, né, vai andar no pó, e a submissão, a derrota, né, tinha sido falado sobre a derrota da serpente lá atrás, né. Para a mulher aí a questão das dores no parto, né. Então a mulher não sentiria dor. Cara, a gente subentende que talvez, né, seria um incômodo ter filhos, né, mas Deus diz que Deus, né, triplicou, né, aumentou a dor, ou seja, sentiria alguma coisa, mas não seria talvez o que sinta hoje, né, uma mulher parida a gente sabe que é uma dor muito grande, né, a gente vê isso em filmes, a gente ouve falar, né, que a questão das dores e tal, e a questão da submissão, que sempre há né, um rebuliço nessa questão de ser submissa ao marido, né? Mas eu não sei se para, vamos dizer assim, encurtar, né? É mais a questão de estar debaixo da missão, da mesma missão ali, né? Do marido e mulher, né? A questão de obedecer e tudo que o marido falar tem que ser e tal. A gente pode até entrar um pouco nesse rumo depois, mas essa é para a mulher, né? E para o homem a questão da dor, do suor, do trabalho duro para poder sustentar a família. Não que o homem não fosse trabalhar, porque o trabalho não foi o castigo não foi o trabalho em si, né? Mas foi a questão da terra, né? A questão da terra, ela ia ter que trabalhar bem mais para poder produzir. Eu acredito que na época, né, em que não havia o pecado, era bem mais fácil, né, de se produzir, das colheitas e tal. Eu acredito que era muito fácil, né? Caiu uma semente, um pouquinho de água e Shazam, né? As coisas brotavam ali da terra, ali, a terra era muito fértil. Então eu acho que com a questão disso tudo veio também Deus amaldiçoou a terra, né? Por conta disso, né? E por conta disso o homem teria que colher espinhos e tudo mais. E aí em Gênesis 3,17, Deus vai dizer: porquanto deste ouvido da mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dores comerás todos os dias da sua vida. Né? Então, nesse contexto, aí, Deus amaldiçoou a terra, mas não o homem. Né? A gente tem que ter isso bem em mente. Deus amaldiçoou tudo. Não. Deus amaldiçoou a terra.
diz, olha, a terra é maldita por sua causa e tal, e vai ser difícil, não vai ser fácil, né? E hoje em dia a gente percebe o homem tentando driblar essa maldição, né? O homem tenta driblar de uma certa forma essa maldição. Como? Hoje em dia a gente vê que a agricultura e tudo mais está bem mais rápido, né? A gente vê aí a velocidade com que você não vê faltar arroz no mercado, né? Arroz, feijão, legume, fruta, você não vê. Ah, vai comer. Então a terra não está amaldiçoada, a gente está com sinal. O homem criou, né, a imagem e semelhança criativa do homem, né? Conseguiu criar meios para poder fazer isso brotar de uma hora para outra. Mas qual o preço disso, né? O tanto de agrotóxico, tanto de remédio que se coloca, a parada cresce de uma hora para outra. O cara planta feijão, planta arroz, planta isso, joga um pó lá e de repente brota. Mas lá na frente a gente vai ver que isso aí vai fazer mal pra gente, tal. Então, o homem está sempre tentando burlar de alguma forma, né? Essa questão da- do que foi dito por Deus, né? Da terra amaldiçoada, vamos dizer assim, né? E não tem como burlar algumas coisas. E quando a gente fala de algumas coisas, o grande problema do ser humano é que ele nunca vai conseguir burlar a morte, que é uma outra consequência, né? A gente vê também o ser humano tentando burlar, tentando dar um drible. É uma plástica aqui, é um estica ali, né? É uma coisinha aqui ou outra, eu vou ficar mais bonito, eu vou praticar vários esportes e tal. Não estou falando nada contra esportes, gente, pelo amor de Deus. É muito bom praticar esportes, para quem gosta de fazer plástica, faça se tiver condições e tal, mas a gente vê que, num todo, o ser humano vai sempre tentar burlar essa questão, né? Tentar sair pela tangente. O Walt Disney está lá até hoje congelado para ver se alguém encontra a cura da morte. Pelo menos é o que a mídia diz, né? Que o cara mandou congelar o próprio corpo, né? Criogenia, e está lá aguardando para ver se um dia alguém descobre a cura, né, da morte para poder ressuscitar ele, né? A gente sabe muito bem do que se trata a situação, né? Não vai ter cura, não vai ter uma cura, não vamos conseguir uma cura para isso, né? E a palavra é clara quando diz em Gênesis 3,19: o suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto tu és pó e tu vai voltar para o pó. Essa é a grande questão. Não tem como burlar, não tem essa, né? A gente tem que ter isso em mente aí. E essas algumas né, que foi feito pelo homem, o pecado, e das consequências, né? Algumas das consequências, assim, basicamente, né? Falando por cima, assim, por alto. Show de bola, Elton. Muito bom, muito bom. Passando aí, fez aí um resumão das consequências que estão aqui inseridas em Gênesis 3. Vamos saudar aí o pastor Júnior. Pastor, seja bem-vindo. Quanta saudade. Rapaz, saudade de vocês. Graças a todos aí. Um privilégio estar aqui com vocês, Deivão. Muito gostoso, muito bom mesmo. Muito legal, muito legal. Bom, gente, para quem nos acompanha aí, os amigos que estão entrando, até o pastor Júnior mesmo, nessa última semana, alguns casos de coronavírus se aumentaram aqui na cidade. Alguns irmãos da nossa igreja testaram positivo. Essa cepa vem mais leve por conta da vacina, porém, muitos irmãos que dão aula, família pastoral, pastor Gil, irmã Michele, outros irmãos também do louvor. Então a gente decidiu segurar um pouco essa semana, fizemos uma sanitização na igreja, ficou fechadinha lá reagindo, e na quarta-feira a gente vai voltar presencial. Então hoje a gente está aqui, batendo esse papo, estudando a lição, e como está sendo gostoso, né? Aí dezenas de irmãos, agora estamos aí com 30 irmãos conosco, estudando, participando. O Fred mandou um abraço para você aí, Júnior. O Fred mandou um abração aí, falou que estava com saudade. Estou vendo aqui pastor Leandro, uma galera boa aí. Enfim, gente, que coisa boa. Pastor Júnior, estamos falando, abrimos aí o tema da nossa lição é Os Olhos Se Abriram, em relação à liberdade, né? Uhum. Aí temos uma introdução sobre liberdade, cantamos, inclusive, um pedacinho daquele hino do Alexandre Pires, o que é que eu vou fazer dessa tal liberdade? A coisa é tão complexa que nem ele sabia o que fazer, porque a liberdade é algo complexo, demasiadamente humano e demasiadamente complexo. A liberdade é paradoxal, né?
Porque como que alguém que é servo de Jesus pode ser livre? Né? Então, não é contraditório, parece contradição, mas é paradoxal. Citamos aí o Neruda, né? Pablo Neruda. Você é livre para fazer escolhas, mas escravo das suas consequências, não tem como dissociar. A irmã Neiva falou sobre isso. Falamos também sobre uma visão existencialista do Sartre, né? Do Sartre, que nós somos escravos da nossa própria liberdade, porque ninguém pode não escolher. O fato de não escolher já é uma escolha não escolhida. Verdade. Né? Bom, e como consequência, outra coisa que nós observamos é que Satanás, sutilmente, ele introduz questões, questionando então, alguns limites que Deus impôs, a fim de que a principal ideia é não ser como Deus, né? Não ser como Deus. Bom, se você é livre, olha a falácia aí, né? Logo, você não poderia não comer, deixar de comer alguma árvore. Porque se você deixar, se tem imposição para comer algum fruto de uma árvore, então essa liberdade não é plena. Ela tem limites. E a gente tem muito problema com limite. O ser humano tem problema com limite, né? Agora, os limites existem, foram colocados por Deus a fim de que nos preservássemos, a fim de preservar Imago Dei, a fim de preservar a nossa própria humanidade, né? A fim de preservar. E aí, por conta desse limite quebrado, desse limite avançado, vieram consequências. E aí passo a bola para você, pastor Júnior, para ainda sobre consequências, a gente trocar uma ideia. O Elton trouxe aí as consequências de cada um, né? Do homem, da mulher, da terra, da serpente e tal. E aí eu passo a bola para você aí, você que está na terra do tio Sam, né? Muito legal. É interessante, Júnior, rapidinho já vou te passar a palavra. Tem gente, como vende-se a imagem do sonho americano aqui na América Latina, a gente sempre cresceu com os filmes curtindo a vida doidado, né? Curtindo a vida doidado, que o cara sai de carro, depois ele volta o velocímetro e tal. Então, aquele sonho americano era que a América era uma terra assim, sem lei. E uma vez, conversando contigo, as leis de trânsito são rígidas, tem lugar que não pode beber na rua, por exemplo. Então, assim, não é bem assim, né? Não é bem assim. Os limites, na verdade, eles não são uma oposição à liberdade. Tem gente que acha que sim, né? Na verdade, não, muito pelo contrário, né? Os limites eles são necessários à liberdade, né? Para que a gente possa usufruir da liberdade da melhor forma possível, né? Sobre essa questão da liberdade que você colocou, uma vez o pastor Caio Fábio falou que a liberdade traz vertigem, né? E então é a mesma coisa que você pegar uma pessoa presa há muito tempo, depois você liberá-la, ela não sabe o que fazer com a liberdade. E nós somos assim também, né? Mas o nosso Deus, ele fala, né? Se a gente for lá em Gálatas, ele vai falar, foi para a liberdade, através de Paulo, né? Ele vai falar, foi para a liberdade que vocês foram criados, né? Então usem, né, dessa liberdade, mas da forma adequada. Com relação às consequências, Davis, uma das consequências que eu queria trazer aqui são as consequências relacionais, né? Então, a primeira consequência é no relacionamento do homem com Deus, né? O homem foge de Deus. O homem que caminhava com Deus, agora ele já não caminha mais, ele foge de Deus. Olha que coisa interessante. É o mesmo Deus, é o mesmo homem, porém as reações agora do homem são diferentes, né? Tanto é que Deus vai procurá-lo, né? Então Deus continua querendo caminhar com o homem, mas o homem agora, por causa do pecado, construiu uma barreira entre ele e Deus. E é interessante que agora também o próprio homem e a mulher tem a dificuldade, né? Começa agora a vir as acusações, né? Então, quando Deus vai conversar com Adão, Adão vira e fala assim, não, o problema não é comigo, não. O problema foi com a mulher que você me deu. E aí, quando chega na mulher, não, o problema não é comigo, não. O problema é com a serpente, né? Então, como o pecado deteriora os relacionamentos, né? Como o problema que aconteceu, né? Através aí da tentação e tudo, né, veio blindado com uma coisa bonitinha, né, com uma coisa que não haveria necessidade de se ter os limites, mas como ele chega
ao ponto de romper os relacionamentos, né? E o primeiro e mais importante relacionamento é do homem com Deus, né? Então, o homem que caminhava com Deus na viração do dia, né? O homem que falava face a face com Deus, agora ele se esconde, né? Ele se afasta da presença de Deus porque ele não pode suportar mais a presença de Deus. A verdade é essa. Como ele perde essa conexão, ele já não pode mais suportar a presença de Deus. E isso se pulveriza e isso é como se fosse uma cadeia, vai em todos os relacionamentos, né? Agora, o próprio relacionamento do homem com a mulher fica corrompido, né? E da mulher com a serpente também, né? Como no caso, chegou ali se fazendo ou está tentando estabelecer um relacionamento, mas agora ela acusa a serpente e o homem acusa a mulher. Então, eu acho que esse é o grande e grave, talvez, aí, rompimento no relacionamento do homem com Deus, né? E aí essa é o pior, a pior experiência que pode acontecer, né? Legal. Bom, o Elton falou bastante sobre a terra, e é interessante quando a Eva diz, né, foi a serpente e tal, corrompe também a relação do homem com a própria natureza. A serpente, na verdade, ela representa, né, as coisas criadas, os animais, etc. A Bíblia diz que a natureza geme, né? E na redenção, na verdade, a natureza será liberta do seu cativeiro. Ela está vivendo sob um cativeiro, né? O Elton colocou muito bem, essa maldição realmente, e o homem lavrando a terra com o suor, gastando energia, muita energia, tempo, recursos, tudo isso para poder se alimentar, né? Se alimentar. E vai ser o desafio da humanidade, né? Continua serendo o desafio da humanidade. Bom, esse afastamento do homem com Deus é algo terrível. Algo terrível. O pastor Júnior colocou algo terrível aí, verdade. Esse afastamento do homem para com Deus, para com onde você está, Adão? Né? E Adão estava escondido, achando que poderia esconder de Deus. Né? A verdade é que o homem ele acha que pode esconder de Deus, né? O pecado faz isso realmente, e o princípio permanece o mesmo, até hoje. O princípio permanece o mesmo. Deixa eu aqui colocar aqui, o André Fará coloca o famoso... E também o pastor Davidson, pastor André, aqui da nossa igreja. Pastor André Fará. Que legal, que legal. O pastor André coloca, a mulher que tu me deste. Essa é clássica, né? E a gente continua repetindo isso. Continua repetindo, né? Eu não aguento essa mulher, né? Eu não aguento esse homem, e etc, né? E etc. Bom, vamos... Pastor Júlio, pode completar. O pecado tira de nós a capacidade da gente olhar para nós, né? E a gente começa a olhar para o outro, né? E aí a gente tende sempre a jogar a culpa e a responsabilidade no outro, né? E não em nós. É mais difícil a gente olhar para dentro e olhar quais são as nossas dificuldades, né? O que nos levou a cair na tentação e a pecar do que empurrar e jogar para o outro. E com relação à terra, é aquilo que você falou sobre as dificuldades, né? A terra cativa, porque deixa de haver cooperação e passa a haver agora subjugação, né? Então, o homem subjugando e ali quase que uma competição para que possa frutificar e tudo, mais do que uma cooperação, que é o que antigamente ou antes do pecado acontecia, né? Na verdade, achei interessante essa colocação do pastor, que a intenção de Deus, né, era que o homem fosse já o cabeça e a mulher a ajudadora, né, para ajudar. Na questão do pecado, a mulher tomou a frente e o homem foi ajudar. Ou seja, inverteu os papéis e foi tudo por água abaixo, não teve jeito, né? Ela foi, pecou e ele foi ajudar no pecado. Tinha que ajudar, ele tinha que orientar, ou se já havia orientado, né? Mas a questão é que inverteu-se o papel, né? E depois a gente, hoje em dia, a gente vê que voltar aos valores antigos hoje em dia é complicado, porque, né, a não aceitação da mulher, a independência e tudo mais e tal. E aí são outros caminhos também. Lá
lá em Filipenses diz que nós devemos brilhar nesse mundo, né? Uma geração como filhos de Deus, uma geração corrompida e perversa. A verdade, gente, é que essa geração ela está maculada, né? O ser humano está maculado pelo vírus do pecado, e esse vírus do pecado ele gera degenerações, né? Em relação à terra, em relação ao semelhante, em relação aos seres, né? Aos seres criados, à criação de Deus, e em relação ao próprio Deus. Por isso que a nossa liberdade ela está corrompida. Na verdade, o homem naturalmente não escolherá ser amigo de Deus, né? Ser amigo de Deus. Naturalmente, isso não vai acontecer. O homem, por si só, ir até Deus. Por isso que a Bíblia diz que vem do alto, né? Ele nos amou primeiro, né? A despeito das nossas imperfeições e pecados. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a gente passa agora, gente, é maravilhoso, a gente não tem tempo para aprofundar teologicamente em muitas coisas aqui, são muitos pontos. A gente vai falar, pastor, irmão Elton e pastor Júnior, a promessa da redenção, Gênesis 3,15, e a redenção figurada, quando o Senhor pega o animal e tira a pele do animal e cobre o ser humano. Né? É uma figuração fantástica isso, porque depois isso aconteceu com o próprio Filho de Deus. Né? O sangue que cobriu o homem e agora a nossa vergonha, a nossa nudez está coberta pelo sangue de Jesus. Então, vamos falar um pouquinho sobre a promessa da redenção. Falamos um pouco sobre o conceito de liberdade, a perda da liberdade plena, ou seja, na Imago Dei. Falamos sobre a sutileza do pecado, falamos sobre as consequências do pecado, e agora a gente vai falar sobre promessa de redenção e redenção figurada. Tá? Temas importantes para a nossa vida, para além da teologia da elucubração teológica, essa é uma questão essencial para o ser humano e a sua vida com Deus, né? E a sua vida com a humanidade, né? Entender isso, entender que Deus não perdeu o controle de nada, estava programado, e tanto é que não perdeu, que ele já havia a promessa, e ele imediatamente teve ali a questão do animal, a redenção figurada. Bom, vamos começar agora com o pastor Júnior, depois o Elton também pode falar. Vamos lá. É interessante aqui, Davidson, quando ele fala aqui em Gênesis 3,15, né, sobre a questão aqui no finalzinho de Gênesis, ele fala assim, ó, esta esmagará a sua cabeça, você pisará o calcanhar da descendência dela, né? Então, essa ideia da descendência humana pisando na cabeça da descendência na cabeça da serpente, né? E aí é exatamente o que a gente vê, que aqui está já apontando para Jesus Cristo, né, que vai pisar depois na cabeça da serpente, quando ele morre, né, e ressuscita e salva, né, os nossos pecados. Né? Então, essa visão já futura, né, ela já é messiânica, né, ela já é indicativa daquilo que Cristo faria por nós, né, Cristo faria em favor de nós para nos redimir dos nossos pecados. Né? Então, viria aquele que seria o ungido de Deus, né? O Messias de Deus, para que ele pudesse vencer a serpente, né? E aqui a serpente é Satanás, né? Para que ele pudesse vencer Satanás e nos trazer a redenção, né? E quando acontece a cobertura do homem, né? Então o homem está nu ali, e aí acontece a cobertura, né? A Bíblia vai falar que foram feitas roupas de peles de animais, né? Ali foi o primeiro momento de derramamento de sangue para cobrimento de vergonhas e imperfeições, né? Então, aí ali Deus dá já um tipo do que aconteceria com Jesus, né? Então, é o tipo do que aconteceria com Jesus. Então, a Bíblia fala, né, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Né? E lá atrás houve o derramamento de sangue para que a vergonha do homem pudesse ser coberta. Né? E a cruz de Cristo ela é o tetelestai, ela é o cumprimento disso, ela é a execução
né, e o fechamento do plano maravilhoso de Deus através do derramamento do sangue daquele que é santo, né, o único santo que poderia cobrir aí todos os nossos pecados. Por isso, hoje, nós podemos, graças a Jesus Cristo, graças a Deus, reconciliar com Deus, né? Por isso que Cristo é a verdadeira religião, né? O religare, né? Essa ideia de religar e restabelecer o relacionamento nosso com Deus, né? Isso é extraordinário, né? Extraordinário. Elton, redenção figurada e a promessa da redenção, o que a gente pode acrescentar aí? Muito legal esse ponto, né? A gente poder entender um pouco mais, saber que houve, né, um ato do homem que colocou tudo a perder e o ato de Deus que nos coloca novamente em jogo, vamos dizer assim, né? A gente passa a entender um pouco da questão graça e misericórdia no Antigo Testamento, né? Já existia graça e tanta misericórdia antes de Cristo vir à Terra e tudo mais. No início já havia isso, né? Porque vem de Deus, né? A questão da graça, que é o favor imerecido, nós não merecemos, mas Deus nos concede. E da misericórdia que a gente merece, que seria a punição, né? Ser condenado, e Deus não permite, tendo misericórdia, não nos concede isso, né? Não permite que isso aconteça. A gente entende que desde lá de trás, né? Desde do começo ali da questão do pecado, o jardim já representava ali a presença de Deus na vida do homem, né? A gente compreende muito bem isso daí. E o homem, ele é expulso, né, dessa presença por conta do seu pecado, ele é expulso do jardim ao comer o fruto e estava fadado a viver ali, né, longe de Deus. E as consequências ali seriam, né, inimagináveis caso o homem comesse do fruto da vida, né? A gente tem essa partezinha ali que é interessante também, né? Então nós podemos entender que já havia uma noção de eternidade no Antigo Testamento. Antes do pecado já havia uma questão de eternidade, né? E a gente lê que se o homem, se ele comesse do fruto, né, da vida, ele viveria eternamente. E, como eu disse, né, seria inimaginável as consequências. E a gente entende que, mas aí o homem não morreria mais, irmão, não teria mais morte. Sim, não quer dizer que não teria mais morte que você seria um super-herói da Marvel. Haveria ainda roubo, haveria ainda estupro e diversas outras coisas. Agora, você imagina isso tudo em eternidade, e em eternidade longe de Deus, né? Então, Deus usa de misericórdia ao expulsar o homem do jardim, né? Ele foi misericordioso, porque se o homem come do fruto, aí já era de vez. Não ia Inclusive, ter coloca o querubim vigiando ao acesso à Sim, árvore sim, da vida, sim. né? De tão sério que era a situação, né? De tão sério que era a situação, né? Então, a gente lembrando aí que o pecado, ele é o afastamento, né, de E Deus. Deus se afastou do homem, falou, olha, agora você está afastado, você está expulso ali, né? E lembrando que, só a gente ter um adendo, né, é a questão de todas as mazelas do mundo, né? A gente não pode, se Deus é bom, por que que a criança sofre? Essa é clássica, né? Por que que a criança morre? Por que que tem fome no tal lugar? Não é por conta de Deus, é por conta do pecado. Então, todas as mazelas, a conta é do pecado. Não tem essa de que, Deus permitiu isso, permitiu aquilo. Ele permite, mas por conta do pecado é que as mazelas acontecem, né? Que estão a conta disso tudo. isso Então, aí. essa é a grande questão. Deus, ele nunca foi enganado. Não teve pegadinha de Adão. Não teve nada disso. Deus já sabia do que ia acontecer, né? E já tinha providenciado, né, através de Cristo, a libertação e trazer o homem de volta à sua presença, né? E aí diz lá em Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, e a sua semente e a sua semente, né? E aí entra nessa parte aí de ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Deus traz ao homem a oportunidade de um dia retornar para ele. Olha, tu está expulso, tu está longe, mas agora eu estou te dando uma oportunidade para retornar, né?
E o texto é simples, né? Que diz aqui que o descendente é Jesus, né? O da mulher, que a mulher significa o povo de Deus, né? E que derrotaria o diabo e ele seria, né, ferido no calcanhar, que é a questão do todo o sofrimento e tal, né? E a gente entra num ponto interessante, que é o lance da figura da redenção. Não sei se o pastor quer comentar agora também sobre isso, né? A gente falar um. Vamos lá. Interessante. Bom, deixa eu ler aqui os nossos comentários. O pessoal está participando, né? Lá na Escola Dominical, o pessoal levanta a mão e fala. O Rony É, coloca aqui, nós sempre queremos culpar a Deus pelos nossos pecados. É verdade. Gente, nas considerações finais, a gente vai trazer lições práticas. É importante, fique até o final, estamos já caminhando para o final, lições práticas, né? Bom, diante disso tudo, qual é a minha postura de vida? Minha postura de vida em relação a tudo que eu ouvi sobre liberdade, sobre queda, sobre providência e etc. Bom, é interessante que sobre o proto-evangelho, né? O protótipo aí do evangelho, a prefiguração de Cristo ali sobre a pele do animal, a providência maravilhosa de Deus, é que o Elton tocou num ponto fantástico. Primeiro, graça. Existe o conceito de graça em toda a Bíblia. Graça. É graça de Deus ele cobrir o homem, não imputar ainda sobre ele toda a ira que vem do alto, mas cobri-lo com a pele do cordeiro, como o pastor Júnior colocou, o derramamento de sangue, já para a purificação. Mas é interessante que, gente, pessoal que está acompanhando, amigos, a chave hermenêutica da palavra de Deus e do mundo é Cristo. Isso não pode sair do nosso coração. Um dia perguntaram para Spurgeon, olha que interessante isso aqui. O Spurgeon chegou para um jovem pregador, ele tinha um seminário lá no tabernáculo e tal, em Londres, e falou assim, seu sermão foi fraco, seu sermão está palha. Né? E o jovem pregador disse, doutor, mas como assim? Como assim o meu sermão está fraco? Eu me esmerei. E aí o Spurgeon falou, seu sermão não tem Cristo, você não falou de Cristo. E o rapaz falou, mas a gente tem que ser fiel ao sermão, a gente tem que ser fiel ao texto, o texto não falava de Cristo. E aí o Spurgeon disse o seguinte, meu jovem, em toda a Inglaterra, em toda cidade existem caminhos, existem vias, existem vielas que levam a Londres. Que levam a Londres. Em todo lugar da Inglaterra você vai ter um caminho para chegar a Londres. E em toda a Bíblia tem caminho para chegar a Deus, a Jesus. E ele disse, se por um acaso tiver alguma coisa na Bíblia que não chega a Jesus, a gente tem que dar um jeito de chegar até Cristo, porque Cristo é o centro, a centralidade da palavra de Deus, do universo. O apóstolo Paulo chega a dizer, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo foi criado por ele e nada do que foi feito se fez sem a presença dele e sem Cristo. Então, gente, é interessante que Cristo é a chave hermenêutica para essa questão da liberdade, para essa questão do pecado, para a nossa humanidade caída. Cristo é prefigurado, ele é o tipo aqui, ó, desse cordeiro que foi morto, desse animal que foi morto e que foi colocada essa pele sobre o primeiro casal, a fim de que eles fossem cobertos, né? Ao realizar o primeiro sacrifício por meio de animal, a fim de vestir o primeiro casal culpado, esses atos nos revelam a cobertura da consciência culpada por meio de um sacrifício de sangue, né? Tipificando assim a nossa redenção. Glórias a Deus por dar a oportunidade de sermos redimidos por meio de Jesus Cristo. Você que está nos assistindo aí, talvez é nosso amigo, né? Talvez amigo do Elton, amigo do pastor Júnior, meu amigo do pessoal da igreja. Olha, o texto lá de Efésios, capítulo 2, diz, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Tá? Não há nada que Adão pudesse fazer depois da queda que o redimisse. Na verdade, veio de Deus para o homem. É graça de Deus. É só o sangue de Jesus que pode realmente justificar a vida do ser humano para com Deus. Para com Deus. Isso é graça. Isso é graça. Ele providenciou. Está disponível para você. Está disponível para mim. Para mim. Talvez você, irmão em Cristo,
esteja vivendo um tempo de vergonha, um tempo onde você está fugindo de Deus na sua consciência moral, na sua consciência espiritual, no seu coração, culpando a mulher, culpando o filho, culpando o patrão, culpando todo mundo. Mas a verdade é que está disponível para você o perdão. Está disponível para você essa graça infinita do Senhor Jesus. Essa graça maravilhosa que a gente canta tanto, está disponível. O sangue de Jesus foi derramado. Ainda vivemos esse tempo. Vai chegar o tempo em que a porta da arca fechará. A porta vai fechar. E não vai ser fechada por dentro. Vai ser fechada por fora. E não há nada que possamos fazer. Mas enquanto a porta está aberta, então é tempo de voltar. É tempo de voltar. Bom, Elton, você queria falar um pouco mais sobre a redenção figurada, é isso? Para a gente... Para fechar, já está na hora, né? Só para fechar, Uhum. eu deixo aqui só um versículo, né? Já fecha isso daí, né? Já fecha bem, que é o de João 1:29, que diz que no dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Coisa esse boa. texto aí, ele já é bem claro, dizendo da questão figurada, né? Ele já Uhum. fala lá de trás, era o Cordeiro que foi morto lá atrás e foi morto agora aqui, que é o que tira o pecado do mundo. De lá de trás, né, que foi morto, foi para cobrir, foi para uma figuração, para indicar, né? Durante todo o período do Antigo Testamento, o povo lembrava disso, sacrificando, né, os cordeiros, né, levando a Deus o pecado do povo através de sacrifícios, e aí chega o cordeiro final ali, que foi morto ali para tirar o pecado do mundo, e é isso aí que vale hoje, né? Vale Não tem ouro. outro. É sacrifício perpétuo. Bom, Mas a aí, irmã Gilmara completou aniversário ontem. Parabéns, irmã Gilmara. Está com vigor aí de 17 anos. Deus abençoe a família toda. Muito queridos por nós. Muita gente boa aí participando. Bom, pastor Júnior, que lição boa, né? Que lição maravilhosa. O Elton colocou um ponto interessante. Eu leio a Bíblia há muito tempo. Olha, gente, a Bíblia, ela é alimento. Ela é alimento. É por isso, vou contar um segredo para vocês baixinho aqui, só para nós três aqui e os irmãos que estão conosco. O segredo é imunidade. A gente está vivendo o coronavírus aí, a imunidade baixou, a gente pega, não tem jeito. E a imunidade espiritual baixou, o pecado faz estrago. Faz estrago. Então, e como que a gente melhora a imunidade? Só tem aquela velha vitamina antiga, né? Que as tias da escola dominical nos ensinou, vitamina BO, né? Não tem outra. Bíblia e oração. E Bíblia, mesmo que você já tenha lido, é arroz e feijão, todo dia a gente come para ficar forte. Então, relembrar e rever esses conceitos é muito importante e saber mesmo que há uma providência, que a gente é vulnerável sem Jesus, nós estamos vulneráveis e se nós não meditarmos, a nossa imunidade espiritual vai lá embaixo e aí o vírus começa a agir e a agir poderosamente, enfraquecendo o nosso sistema e nos colocando na lona. Pastor Júnior, vamos lá. Lições aí para a gente caminhar para o final. Pastor El também depois vai dar algumas lições e a gente termina. Lições aí para a gente parar, para pensar e agir, colocar em prática. Davidson, a primeira coisa é sobre a liberdade, né? A gente entender que nós somos livres em Cristo Jesus, né? Então, você, querido irmão que está nos assistindo, querida irmã que está nos assistindo, você precisa saber que nós somos livres em Cristo Jesus, né? E essa liberdade, ela nos aproxima de Deus e nos afasta do pecado. Mas para isso a gente precisa, como o pastor Davidson colocou aqui, nós precisamos mergulhar no estudo da palavra, no conhecimento, na oração. E tem um texto que eu queria deixar com você aqui, que é o texto de Filipenses 4:8. Né? Ele vai falar exatamente sobre essa questão de nós podermos escolher as coisas. Né? E a escolha hoje já não é mais sobre o bem e o mal. A escolha do cristão ela deve ser entre o bom e o excelente. Né? E Paulo vai colocar aqui em Filipenses 4:8 o seguinte, ó, por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isso é verdadeiro,
digno, correto, puro, agradável e decente, né? Então, para que a gente possa ter boas escolhas, para que a gente possa caminhar debaixo daquilo que Deus deseja que caminhemos, né, na liberdade que temos em Cristo, nós precisamos estar nos enchendo a nossa mente com as coisas que são boas, né? O que tem enchido a sua mente nesse tempo de tantas informações, né? O que tem enchido a sua mente, para que você possa aproveitar da melhor forma da sua liberdade, encha a sua mente da palavra do Senhor, procure conversar sobre assuntos concernentes à palavra do Senhor, né? Então, para que você possa aproveitar melhor a sua liberdade. Com relação às nossas fraquezas, né? Seja muito sincero com você mesmo, quais são as suas fraquezas, né? Porque, como falamos aqui, Satanás vai trabalhar naquilo que é fraqueza e ele vai tentar te ludibriar, ele vai tentar passar a perna nas suas fraquezas, né? Seja muito sincero com Deus e coloque diante de Deus quais são as suas fraquezas, traga a Ele e fala, Senhor, estou trazendo e colocando minhas fraquezas aos pés da cruz do Senhor, né? Aquela ideia do negue-se a si mesmo, né? Carregue a sua cruz e siga-me, né? Então, isso é importantíssimo, né? Esse negar é a gente olhar para a gente, saber quais são as nossas fraquezas, colocar diante de Deus, né? E negar essas fraquezas e falar, não, Senhor, eu não posso aceitar, não posso conviver com isso e deixar que Deus trate você, né? E sempre, né, como Paulo, né, fitando os olhos em Cristo, né? Não pare de correr, não pare de correr. Olhe para Jesus, ele é o nosso redentor, ele é quem pagou o preço por nós, né? Ele é quem deu a sua vida por nós, né? E nós o que nós precisamos fazer é confiar em Cristo Jesus e nos rendermos diante da poderosa mão do Senhor, porque Ele já pagou o preço por nós. E aí é obedecermos os seus mandamentos, né? Aquele que obedece os mandamentos do Pai, aquele que obedece os mandamentos de Jesus, esse é quem ama Jesus. Nós não amamos Jesus porque falamos que amamos, mas amamos porque demonstramos através das nossas atitudes, das nossas ações. Eu acho que são essas três, para mim, Odeio, são essas três ações, né? São essas três aplicações que eu acho que são importantes para a nossa vida. Amém. Muito, muito bom. Elton, considerações finais aí sobre a gente parar e pensar, para a gente poder agir. Finalizar aí, o pecado ele está sempre à porta, né? Então, preparo aí, o pastor comentou, né? Vigilância, né? Então, deve ser contínuo, né? O crente deve estar preparado continuamente, se preparando aí. Satanás, ele não brinca, né? O intento dele é destruir, né? A gente pode até brincar, mas ele não brinca. Ele trata do jeito dele as coisas sérias desde lá de trás. A gente viu isso aí, o preço que se pagou, né? As consequências. Então, pecado ele não é teste de laboratório, ele é armadilha, né? Vou testar isso, vou testar aquilo, eu sou forte. Não existe isso. Você vai cair numa armadilha e vai cair feio. Então, é se preparar, né? Vigilância constante. Né? O verdadeiro cristão peca. Eu sou cristão, a gente não peca, peca. A questão é que você, com certeza, você vai se arrepender. Se você realmente é verdadeiramente crente em Jesus, você vai se arrepender, vai pedir perdão. Suave. Você tem um advogado justo para você, né? Então, sabe, levando em consideração que o único culpado do seu pecado, né, é você. É você que tem que tomar a sua atitude, né? Então, se preparar, né? E orar, vitamina BO aí, né? O pastor comentou, né? Bíblia, oração e se dedicar. E buscar aí cada vez mais ser mais fiel a Deus e crer que a salvação, né, pela graça, e que você também pode disseminar isso aí, né, essa palavra, né, para o mundo inteiro, né, e de pregar, né. Isso aí. Bom, irmãos, eu queria deixar 3 lições importantes também. A primeira delas, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, na obediência, existe bênçãos, existe benefícios. Então, o primeiro indício aí que você está em rebeldia com Deus é se você tem problema com obediência. Então, se você começa a ter problema, começa a bater de frente com relação à obediência, você começa a perceber, poxa, eu estou caindo na sutileza da tentação, tá bom? Então, se você tem problema com uma palavra, uma repreensão, uma orientação, então, porque o joio,
ele fica rígido em relação a isso. Mas o trigo não, o trigo se curva, o trigo... Então, quando nós estamos realmente submissos à vontade de Deus, é melhor obedecer do que sacrificar. O pastor Júnior colocou um texto muito importante: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Outra coisa importante: antes de pecar, Adão gostava de ouvir a voz de Deus. Adão andava com Deus. Na viração do dia, eles batiam papo, eles conversavam. A minha pergunta para você é, para refletir: como anda o seu relacionamento com Deus? Você tem prazer em passar um tempo de qualidade com Ele? Eu sei que você vai dizer: ah, mas eu estou ligado com Deus todo dia. Ok, não é esse. Pergunta a sua mulher se é isso que ela quer. Estou ligado com a minha mulher o dia todo. De vez em quando eu mando um zap para ela. Não, ela quer ter um tempo de qualidade com você. Quanto tempo a gente não senta? Quanto tempo a gente não vai ao cinema? Quanto tempo a gente não conversa? Há quanto tempo a gente não assiste um filme junto? E o Senhor está te perguntando hoje: há quanto tempo você não senta para meditar comigo, para conversar comigo, para andar comigo, para falar comigo? Então, segundo indício aí que você precisa refletir. Então, o primeiro deles é isso, né? É a gente ter esse cuidado com a obediência. Se você tem dificuldade, abre o olho, começa a voltar atrás, seja submisso ao Senhor, para a glória do Senhor. Segundo, tempo de qualidade com Deus, interação com Deus. Em Cristo, essa interação foi restaurada para a glória do Senhor. E quando ele se manifestar, agora que a gente vê meio enigma, nós vamos ver face a face. A gente vai poder conversar como Adão conversava lá atrás, bater um papo com o Senhor, né? E o plano de Deus é Jesus. É Jesus. Tá bom? Você que nos acompanha aí, não existe possibilidade de relacionamento com Deus à sua maneira e à minha maneira. Bom? A maneira correta, só tem um jeito de se reconectar agora com Deus. Porque isso foi perdido lá. Usamos mal a liberdade. E agora a consequência só tem um jeito. É Jesus. É Jesus. É por meio da cruz. Por meio da cruz, né? Mas isso, os mandamentos do Senhor não são penosos para nós. Eles são vida. São vida. Então, se você está afastado de Jesus, é hora de voltar. Se você está vivendo o evangelho estilo Hakuna Matata, né? Os seus problemas esquece. Não. Eu me lembro daquele macaquinho do Rei Leão, né? Que quando o Simba cresce, ele dá na cabeça do Simba. Acorda. Rapaz, vamos lá. E aí o Simba começa a chorar, já adulto, vivendo como um adolescente. E aí o Simba vai lá e fala assim: vamos lá, o macaquinho leva ele lá no espelho d'água. Seu pai está vivo, rapaz. Olha aí. E aí o Simba olha a sua imagem no espelho d'água e vê o seu pai ali. Vê seu pai. Então, deixa eu falar um segredo. Você não foi feito para viver esquecendo problemas, numa vida como se faz de conta, como o Elton colocou no Walt Disney. Não. Você foi feito para reinar em Cristo Jesus. E a imagem de Jesus está estampada na sua vida. Estampada na sua vida. Então, assuma essa vida em Cristo. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Lavado e remido no sangue do Cordeiro. Vivendo na dependência dele. Você foi colocado para brilhar em Cristo nessa geração perversa e corrupta, né? Sendo inculpável, sendo sincero, sendo filho de Deus. Sendo filho de Deus. Bom, gente, tem que acabar mesmo? Puxa vida. Eu vi aqui o Anderson, meu irmão, meu querido. Para tudo que fazemos tem consequências, verdade. Elisângela, verdade. Marceli. Feliz de ver o pastor Júnior conosco, que coisa boa. Elaine entrou com a gente, coisa boa, gente. Muita gente boa. Felipe Borges está com a gente aí, galerão, galera boa. O Anderson, muito bom. Muita gente entrando, a gente vai ter que terminar, infelizmente, mas obrigado pela presença de vocês, obrigado por todos. A gente precisava crescer mais aí, cada vez mais nessa palavra. Mas quem sabe a gente continua esse bate-papo, faz uma transmissão, enfim, vamos pensar nisso. Gente, eu já vou passar a palavra aqui ao pastor Júnior para orar. Hoje à noite ainda estaremos só online, tá bom? Só online.
E hoje à noite a gente vai transmitir do YouTube, do canal do YouTube da igreja, tá? O culto vai ser lá na igreja, com louvor, com todo mundo, com um grupo menor, mas a gente vai ter o culto lá no YouTube da igreja. Fica ligado, porque por volta aí de 18h55, o pastor vai mandar o link, e aí vocês podem entrar, participar, que a gente vai interagir. E a gente vai tentar fazer também aqui no Instagram. Tá bom? Elton, obrigado pela boa explanação. Essa lição era do Elton semana passada, né? Tivemos ceia. E hoje trouxe tanta coisa boa para a gente aí. Pastor Júnior, foi uma surpresa agradável, né? Pai, bênção. Não estava combinado, mas deu tudo certo, né? Graças a Deus, deu tudo certinho. Deu tudo certo. Bênção. E eu vi aqui a irmã Gilca também, um beijo, irmã Gilca. Irmã Gilca também, nossa professora lá da EBD, né? Agora está lá no Conforto, né? Mais pertinho da família, pertinho de casa, mas é alguém que a gente ama muito e sempre contribui muito, de maneira muito profícua aí com a gente, de maneira muito profunda. Irmã Gilca, irmão Wilson, família toda que a gente ama de paixão. Pastor Júnior, se quiser deixar uma palavra à igreja e fazer a oração final, a palavra está contigo aí. Um beijo na Sharon, pastor Lécio, toda a equipe pastoral aí da Igreja da Família. Muito bom tê-los aqui com a gente, aqui, pelo menos nesse ambiente virtual. Amém. Um privilégio, David, só agradeço aí pelo convite, né? Foi muito bom estar aqui com vocês, né? Quero mandar um abraço, um beijo para toda a igreja, né? Para todos que estão nos assistindo aqui, privilégio estar com vocês aqui, né? E trago um abraço da Igreja da Família, né? Do pastor Lécio e de toda a nossa igreja para a Igreja do Monte Cristo. Foi muito bom estar junto com vocês aí. Estamos aqui numa manhã muito fria aqui, rapaz. Hoje amanhecemos aqui com 1 grau, um frio gelado. E você sem blusa, normal, né? Normal. Mas eu vou te ser sincero, estou sentindo frio, né? Mas, E aqui, ó, calor, estamos suando aqui. né? Mas que privilégio, Deivão. Bom demais estar aqui com você, né? Você mora no meu coração, a igreja também, e bom demais. Muito obrigado. Beleza, o pastor Júnior está aqui, o pastor Gil. Chamei o pastor Gil, o pastor Gil está se recuperando. Um beijo aí, pastor Gil, Michele, finalzinho de recuperação da Covid. Estão se recuperando aí, mas daqui a pouquinho, até quarta-feira, todos aí juntos. O Anderson, um beijo aí no coração, Anderson. Que bom aí ter com a gente. Maravilha. Pastor Júnior, você pode orar para a gente? Com certeza, com certeza. Vamos orar então. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, pelo privilégio que temos de livremente estudar a palavra do Senhor, ó Pai. Tantos países que há limitações, ó Pai, para o estudo da palavra do Senhor, e nós queremos agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem permitido, ó Pai, a gente estudar, aprofundar, propagar através da internet, ó Pai. E queremos pedir, ó Pai, que essa semente plantada agora de manhã em cada um dos corações, ela possa brotar, germinar, ó Pai, e trazer transformação para as nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, porque a palavra do Senhor, ó Pai, ela nos ensina como devemos caminhar, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, porque apesar das nossas falhas, ó Pai, apesar do pecado que nos separou, o Senhor já tinha um plano maravilhoso, que era Jesus Cristo, ó Pai. Nós queremos agradecer ao Senhor por Jesus, ó Pai. Agradecer ao Senhor pelo sacrifício de Jesus em morrer por nós, ó Pai, e nos trazer, ó Pai, salvação. Queremos pedir que o Senhor nos ajude, ó Pai, a sermos obedientes aos seus mandamentos, ó Pai. Possamos cada dia mais buscarmos nos aprimorar, ó Pai, até que possamos chegar à estatura de varão perfeito. Senhor, nos ajude nessa caminhada, ó Pai. Nos ajude nesse processo, ó Pai, de santificação. Que possamos, ó Pai, cada dia mais desejarmos ser semelhantes a Ti, ó Pai. É o que nós pedimos, ó Pai. Faça isso com cada um de nós, ó Pai. Cada um de nós que falou aqui, cada um de nós que ouviu, cada um de nós que contribuiu nessa live. Que possamos, ó Pai, realmente nos render diante do Senhor e buscarmos, ó Pai, cumprir a vontade do Senhor em nossas vidas. Muito obrigado, ó Pai, pela vida do pastor Davidson, Pai. Muito obrigado pela vida da Igreja
de Monte Cristo. Muito obrigado pela vida do Elton. Queremos pedir, ó Pai, que o Senhor continue a derramar bênçãos sem medida, ó Pai, sobre a vida do pastor Davidson, seu ministério, a igreja do Monte Cristo, a vida do pastor, do irmão Elton também, e de todos aqueles que estiveram conosco aqui. É o que pedimos, em nome de Jesus, ó Pai. Amém e amém, Deus. Amém. Bom, terminando aí, o poeta brasileiro perguntou: o que é que eu vou fazer dessa tal liberdade, né? A sugestão bíblica para essa pergunta está lá em Romanos, capítulo 12, né? Que a gente possa não conformar com esse mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente, para que a gente possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. E quando a gente vive na vontade de Deus, a gente usa bem a liberdade que Ele nos deu. Gente, um beijo para vocês. Até hoje à noite, 7 horas da noite, um grande culto, uma grande celebração. Valeu, gente. Valeu. Um abraço. Tchau. Gente. Tchau, tchau. Tchau.